Seja muito bem-vindo ao Papo de Recorrência. Eu sou o Christian Caires e hoje eu tô aqui para a gente bater um papo sobre recorrência com uma agência de marketing lá de Pato Branco. Hoje o papo vai ser bem legal, porque é uma agência de mais de 10 anos de mercado. Eu vim da escola de agência, então acredito que eu vou ser bem produtivo aqui em extrair o melhor aqui de informações e estratégias voltadas à recorrência do nosso participante de hoje. E antes, sem muitas delongas, mas para a gente começar aqui, a gente conversar com ele, tô com ele aqui, Felipe Loss. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado por ter participado aí do nosso podcast, né? Cara, toque aí, obrigado. que esse toque é de praxe aí do nosso bate-papo. Muito obrigado pelo convite, né? Obrigado pela parceria. É um Boa. prazer estar aqui com o pessoal e também com todos os, a audiência aí do Papo de Recorrência. Show, vamos embora. Cara, eu acho que, como todos os participantes, eu sempre faço isso, né? Eu dou esse momento agora, Felipe, pra gente conhecer um pouquinho do participante. Então, cara, conta um pouquinho da trajetória da Prime, como foi esses mais de 10 anos ali de construção, né, de agência. A gente estava discutindo um pouquinho agora antes sobre ela tá, querendo ou não, no interior do Paraná, mas é uma região ali que é capital da tecnologia do Paraná, uma região que está em super desenvolvimento nesse sentido. Mas, cara, acho que conta um pouquinho dessa trajetória, como surgiu, só para o pessoal conhecer um pouco da sua história. A Prime surgiu, na verdade, era um projeto de faculdade que a gente queria incubar, Aham. lá na incubadora da UTFPR. Acabou eu e mais um amigo meu que trabalhava de estágio lá na UTF, acabamos, cara, vamos montar uma agência. A agência digital naquela época tava muito crescente ainda, era uma coisa assim que ninguém entendia como o mercado digital ia se comportar, a importância dele, e a gente acabou, falei, vamos arriscar, né? Eu já trabalhava com fotografia, trabalhei muito tempo, desde os 15 anos, como fotógrafo, como videomaker, mas eu sentia que, cara, aquilo lá uma hora ia ficar limitado. Ou pela tecnologia, que uma hora ia avançar e a fotografia ia perder relevância, ou também pela questão de não poder escalar. Então, escalar e ter um negócio... Lá no começo já começava a ter essa visão aí já. Isso, lá no começo. Para mim, assim, o que eu sempre observei? Eu nunca via um fotógrafo dono de empresa. Ou um fotógrafo muito bem sucedido. O cara era bom, ele era reconhecido, mas ele não tinha essa escala. Eu falei, cara, isso aqui não vai ser... E eu sempre quis ser empresário, eu sempre quis ter um negócio, uma coisa... Gostava da fotografia, né? Tinha essa paixão. Apaixonado. Mas... Até hoje. Até hoje, cara, sou apaixonado por fotografia, mas agora eu entendo que como negócio ela tem essas limitações, né? Eu falei, cara, vamos precisar de alguma coisa que a gente faça sentido. Aí fui estudar, todo mundo, você faz fotografia, vai fazer publicidade. Passei no vestibular, não fechou turma lá em Pato Branco. Eu falei, cara, e eu sempre gostei de sistema também, sempre mexi. Vou fazer sistemas, né? Então eu acabei... Tudo a ver, né? Tudo a ver uma coisa com a outra. Vou pra da fotografia para sistemas, né? Faz todo sentido. Todo sentido. Não, e até eu lembro que até um cara falou assim, viu, uma hora você vai ter que escolher ou fotografia ou sistemas. Sim. Eu falei, cara, pra que escolher, né? Sim. Aí vamos testar os dois. Vamos testar os dois, né? Aí surgiu essa ideia da agência, que une, né? Toda a parte criativa, da fotografia, do vídeo, de você usar, de trabalhar com campanhas. E hoje em dia é indispensável você entender como que o algoritmo funciona, a questão de impulsionamento, toda a parte digital, né? Então acabou que me formei em sistemas, demorei pra caramba, porque a faculdade pra mim era... Sim, tava ali no dia a dia, mas já tava com a agência. Já. Tava com a agência já, tava construindo a agência. A gente construiu assim, zero investimento, foi um negócio bem... E Prime, desde o dia 1? Desde o dia 1, Prime, isso. A gente pegou, vamos Prime... Preciso de uma coisa Prime, como que surgiu isso aí? A gente pegou, na época não tava, né? Não tinha aquela coisa que hoje em dia... Hoje em dia todo mundo é Prime. Prime virou tipo um top, né? Sim. Todo mundo fala. Mas naquela época, a gente gostou muito do significado, né? Porque é primor, fazer as coisas com qualidade. Legal. Então a ideia do Prime foi justamente isso, esse nível de qualidade a mais. Porque a gente via que tinha algumas agências, mas não entregavam da forma, do jeito que até hoje existe isso, né? Então a gente sempre focou muito em entregar um serviço sempre acima da régua ali para os nossos clientes, tá? E como que, cara, aproveitando aqui, né, falou da abertura da Prime ali no começo, mas, cara, em Pato Branco, eu acho que é legal até você compartilhar um pouquinho, porque querendo ou não, né, é uma cidade de quantos mil habitantes hoje tem lá, mais ou menos? Hoje tem 100 mil, na época 100 mil. tinha Imagina na época, 80. 10 anos atrás, e aí, imagina, quem tava falando de marketing digital lá, como que, acho que é legal até pra audiência, às vezes, que tá numa região menor,
menor, não tá numa capital, né? Porque eu acho que isso é bem importante. Às vezes a pessoa não tem uma empresa dentro da capital. A gente falou um pouquinho sobre isso também, né? Tá com aquela síndrome do cachorro magro que todo mundo fala, mas não necessariamente dá para você construir um negócio dentro da onde você tá. Mas como que foi isso lá no começo, né? Pô, tanta fotografia, né? Que você começou, acho que nessa linha pela agência, pelo que eu entendi, né? Vamos entregar um trabalho de qualidade nisso. E aí, como que foi isso lá em Pato Branco? Como que foi sua visão nesse Cara, momento, né? foi terrível, cara. Foi terrível. Não tem Foi, como falar a verdade. foi Não terrível, tem foi como. terrível. Sim. Meu primeiro cliente foi um médico, tá? A gente fazia Nossa, legal. blog na época. Fazia blog? Blog, fazia Sim, toda aquela artigo, parte, assim. artigo e tal. E aí ele é otorrinolarino, lá em Pato. E aí eu falei, vendi a ideia pra ele. Falei, ó, isso, aquilo. E o cara é bem... Bom, naquela época lá ele comprava Bitcoin. Então Sim. é um cara Ah, o cara pra pra frente. frente. Total. Dele, cara, vamos lá, vamos fazer. E aí começamos a fazer, na época, Sim. acho que o primeiro cliente era R$ 300. Aham. 300, 350. Coisa pra caramba, né? Cara, Era tudo com mais um pouco ainda. blog, postagem no Facebook, Sim. tudo tal. E né, aquela coisa assim. Sim. É Surreal, né, que você surreal, fala. não. Aquele pacote que se fosse eu ia comprar umas 10 vezes, porque, cara, era muito bom a oferta comparado Aí vale a à teste, entrega. né? Mas tinha que começar de alguma forma. Eu trabalhava de estagiário Sim. em outras empresas na época, ganhava bem por ser estagiário. Falei, cara, mas vamos começar a rodar, né? E tudo assim, sem investimento Uhum. zero, Sim, sim, cara e bancando, coragem. cara e coragem mesmo. E aí, deu acho que 3, 4 meses, Felipe, eu tenho que te falar uma coisa, cara. Veio aqui, aquela postagem do blog lá, eu não lembro da cirurgia que era. A mulher veio lá na consulta, imprimiu. Falou, doutor, eu gostei do artigo e eu Olha vim de aí. Chapecó. Chapecó, Pato Branco, Chapecó Aham. tem 200 mil habitantes, tá a 130 quilômetros, Um então pouco maior. é, é o dobro do Sim. tamanho e, assim, a referência médica lá é muito maior, né? Sim, sim. Então, acabou que a mulher veio de Chapecó para Pato Branco para consultar com ele por causa do blog. Ele Por falou, causa do blog. cara, isso funciona. Eu falei, Aí é o funciona. Eu case, falei, né? é o case. E aí foi indo, mas muito assim na cara e na coragem. Ah, e como a galera foi aderindo a isso? Por exemplo, aí legal, você já abriu o mercado, né? Sim. Tipo assim, pô, já a gente não é qualquer um aqui, né? Tipo, primeiro a gente teve que tirar o mato da frente, falar que de fato aconteceu, e aí você teve esse primeiro resultado. E como foi a partir dali, né, com a agência, né? Foram para outros médicos, até antes da gente vai chegar um momento, vai chegar no dia de hoje, como que tá o formato, Sim. mas acho que pra galera conhecer como que foi ali agora, pô, acertamos com o médico e aí, como que foi a estrutura? Era só você nesse começo? Como que tava? Cara, era eu, uma redatora e o Aham. meu sócio. Nós Legal. três. Sim. Aí E acertaram o médico e aí, como que vocês começaram a andar a partir daí? aí começou a vir as indicações, né? Aham. Muito importante. Só que a indicação tem um problema. Do quê? Uma hora ela acaba, né? Eu acabo. Então a gente pegou essa parte médica, trabalhou bastante isso naquela época. E Todos os médicos da região queriam fazer artigo com vocês, né? não, aí a gente chegava lá, ó, tu conhece fulano que é sócio de tal, 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 tal. Sim, então, a gente atende ele. Aí já o cara, opa, vocês já Vou te ouvir, né? vocês são alguém, vocês não são Sim. qualquer um. Começou assim. E aí depois, só que tinha uma dificuldade muito grande no comércio, porque nada era totalmente digital. Todo mundo estava Sim, total. entendendo a internet ainda. Sim, pô, 2025 agora é 2015 em São Paulo, 10 anos atrás, né? São Paulo, tipo, cara, já tinha um pouco já de marketing digital rolando bem, assim, tava forte, imagina lá, cara. Então, tava começando esse processo, né? E o interior, assim, tem uma característica Sim. na cidade, assim, ou a pessoa era muito por conhecido, ou, não precisa, eu já tenho aqui meu público, já tenho É aqui, isso eu aí. tô de boa, não Uhum. quero. Tá? Então, assim, a gente tinha que convencer a pessoa de que aquilo lá dava resultado Uhum. para que ela realmente visse, mas ela não via pela necessidade. Hoje não. Hoje Aham. a gente já tem, viu? Eu preciso fazer tráfego, eu preciso fazer tal Já coisa. tá melhor já, né? Já, o mercado já está bem mais educado. Mais Mais maduro nisso, maduro, né? mais maduro. Mas na época foi como você falou, foi capinar mesmo, foi Sim. tirar o mato ali e falar, viu, vamos lá e vamos se posicionar. Tanto que tinha algumas agências que a gente era conhecido, né? A agência grande não fazia digital. Aham. Daí eles procuravam a gente para fazer o digital. Legal, tinha umas agências grandes lá que faziam outras coisas, mas não Não fazia fazia o especificamente. digital. Aham. Uhum. E como que vocês foram aprendendo, cara, estruturando isso na agência ali? Porque vocês eram fotógrafo, uma redatora, que provavelmente não era de digital, né?
E o Não. teu sócio fazia... Ele tinha qual função lá no negócio? Cara, meu sócio, ele cuidava da parte de sites, né? Legal. O primeiro Ah, ele sócio... era meio mais programador Isso, ali. mais programador. Vamos Aham. passar um pouquinho pra frente. Meu sócio acabou saindo, foi Sim, cuidar da propriedade dele, da família dele lá. Meu outro sim, sócio de faculdade, meu colega de faculdade, acabou entrando. Ele era mais programador, eu sim. mais marketing, mais essa parte de venda e a redatora. E foi Aham. crescendo. E essa empresa que eu trabalhava de estagiário, ela ficou 2 anos, eu fiquei 2 anos lá. Eles, Felipe, a gente tem aqui 2 anos, ou você quer contratar você como CLT. Uhum. Eu falei, então, tem um Você já problema. tava com a agência? Eu tava, Ah, eu tá, você tava. já. Esse foi um detalhe, eu não tinha entendido. Você Isso, tava eu já. trabalhando paralelo como estágio na época da faculdade. Isso, assim, E tocando na agência, alguns isso. clientes na agência. Que a agência não se pagava ainda, tá? Sim, sim. Tipo É, o assim, normal do brasileiro, né? a gente era assim, Empreendedorismo da vida real, né? da vida real mesmo, assim. Então, assim, a Sim, gente tinha lá um valor, que era do sim, aluguel, uma sala emprestada de um amigo meu, Rafa, obrigado aí. Que a gente sim. trocou pelo site a sala, o aluguel da sala pelo site, no fundo de uma clínica. E aí tinha a redatora, que era 6 horas de estágio, Sim, eu trabalhando e como eu tinha dois estágios, sim. trabalhava em 2 estágios, trabalhava depois da faculdade, então da meia-noite, ficava até 3, 4 horas da manhã, às vezes, e Pra poder dali entregar para as coisas. entregar. E o meu sócio lá que também, que tinha a mesma rotina que eu. A ideia era essa mesmo. A gente falei, vamos com tudo, vamos com a cara e com a coragem, porque Aham, nós somos novos, não temos família, não temos nada. Falei, sim. cara, Vambora. agora é a hora. Se é Uhum, pra fazer, vamos fazer agora. sim. E foi muito isso. E aí, quando eu trabalhava nessa empresa e Estágio. fechou o contrato, aí eles pediram: Ó, você quer virar CLT aqui? A gente quer contratar Sim. você. Eu falei: Então. Tem que contar um negócio aí. Falei: Então. Eu vou abrir uma agência assim, assim, assim. Vocês não querem virar nossos clientes? Aham. Sim, sim. Ainda hoje a gente atende esse cliente. Esse cliente, Esse legal. cliente. Aham. Então, assim, aí foi a virada de chave, E virou, porque obviamente, né? Você atende, virou cliente de vocês, no caso, na virou. época. Aham. Virou cliente, então assim, é muita questão do trabalho, fazer o trabalho certo, sabe, de Você era tentar estagiário e sempre. você era o marketing dessa empresa, como estágio ou não? Sim, É. tinha 3 pessoas, acabou sobrando no momento lá só eu de estagiário, dava conta do setor, Uhum. beleza, os caras, viu, queremos contratar você. É, Então legal. contrata a minha agência, então. Legal. Aí Daí só fechou. tem uma condição, Uhum. tem que ser aqui no prédio. Uhum. Aí foi feita toda, A né, a estrutura. estrutura lá Que para legal. atender eles. E até hoje são nossos clientes lá. Pô, legal, cara. Daí, aí virou um negócio. Aí Vamos virou um falar negócio. que aí, pô, agora tem uma estrutura, agora tem um cliente grande, já tem case, né? Os primeiros cases ali acontecendo e começou os primeiros passos ali. Então, cara, legal. Ponto de partida aqui, nesse momento. Como que vocês começaram os processos, igual você comentou, Cris? A gente começou a vender muito, mas indicação. E indicação acaba. Então eu percebi nessa fala que aí começou um desafio, né? Provavelmente. Eu acho que você começou a perceber algumas coisas. Como que foi a movimentação aí da agência, né? Agora, Felipe, no caso, como marketing comercial da agência, tem que começar a contratar time. Comenta um pouquinho para nós aí a parte da estruturação, a parte desse ponto zero. Agora é um negócio, né? Você falou, Sim. pô, talvez ali que foi o momento que abriu o CNPJ, teve toda essa estruturação, ou começar pelo menos algumas burocracias, mas como que foi essa jornada ali nessa primeira fase, a fase 1 ali da Prime? Bom, vou passar um pouquinho para frente, que é a fase vou falar um pouquinho mais da fase tipo, agora, assim, nos últimos momentos, pode Claro, ser? claro, Pode ser? tranquilo, sim. Então, Cris, a gente acabou. Chegou um momento que a gente acabou falando, cara, a gente precisa crescer. A gente é muito Uhum, lá na agência assim, ou o negócio está crescendo ou está morrendo. uhum, Aí a gente falou, poxa, tá, como é que vamos crescer? Aí uhum. fomos estudar indicação, como eu falei antes, é uma coisa que, cara, Sim, você não pode sim. depender disso, se tu É um depender disso, canal, né? É é um um dos, né? canal, é Um um dos, né? canal. Mas assim, tu ficar ali refém da indicação, Uhum, porque a indicação ela pode acontecer hoje como pode acontecer o ano que vem. uhum. Tem clientes meus ali de 3 anos, até gosto de comentar que tem um cliente lá que, cara, eu postando vídeo, 2 anos, postava algum vídeo ou outro, o cara viu, faz 2 anos que eu te sigo o teu Instagram e o cara marcou uma reunião comigo Aleatoriamente. aleatoriamente. Falei, cara, faz 2 anos que eu tô farmando, Aham, tô, colocando. entendeu? Todo o Sim. conteúdo ali pro cara vir me chamar.
Se eu Aham. dependesse de 2 anos dele para a agência estar de pé, Sim, eu sim. tava ferrado. Sim, sim. Tem a venda proativa que tem que correr atrás e fazer o processo, né? Tem que correr atrás. E foi aí que a gente estruturou. Uhum. Tentou, foi aí que a gente começou a estruturar essa parte do comercial. Uhum. Quando a gente viu também, fomos atrás de outras agências maiores Sim. que a gente, fizemos o curso lá, sabe, entendemos o conceito de como que é a venda, como que é a venda, Uhum. né, venda de recorrência, porque a Sim. gente, como eu falei Ah, lá no, legal. lá no Isso aí é um ponto início, legal. Aham. a minha vontade sempre foi ter um negócio que tivesse recorrência. Uhum. Um dos motivos da fotografia é isso, assim, você vende um trabalho muito pontual Sim. e você vai vender, você pode até ter uma recorrência ali, por exemplo, em 10 anos, tu atende o cara no casamento, tu vai fazer provavelmente Sim. o aniversário de 1 ano, É, depois os nascimento do 15. filho, enfim, dá pra fazer, mas é muito específico, né? Mas é É específico pontualmente, né? e você fica dependendo, né? Uhum. Então eu falei, cara, eu não gosto desse tipo de Aham. negócio, eu quero ter uma recorrência certa para poder ter previsibilidade, né? Uhum. Então a gente conseguiu, através de ir atrás mesmo, de entender como que funciona. Também trabalhamos muito a questão da consultoria, tanto Uhum. contigo lá, que você Sim, deu um sim. apoio muito forte, para poder, primeiro, estruturar esse time comercial. Uhum. Tem que ter o time comercial. Hoje é uma coisa assim que não abro mão. Tanto que assim, eu mudei a minha mesa lá na Sim. agência. A Você minha comentou. mesa é no comercial. Aham. Tá, tem a minha salinha lá, mas querem usar a minha salinha, fica à vontade. A minha mesa fica à vontade. A minha mesa é no comercial. Por quê? Porque hoje o meu foco é no atendimento dos clientes e Uhum. expandir. Tá? Perfeito. Eu tenho muito claro isso, que o meu trabalho lá, principal na agência, é essa Uhum. expansão, é esse crescimento. Uhum. Legal. E, cara, eu acho que um ponto que você falou aí, que é dor, na real, vejo todo mundo que eu tô conversando aqui no Papo de Recorrência, a galera, todo mundo que vem da linha de pontual, faturamento pontual, tem essa dor, que é a dor de, cara, ficar dependendo todo mês de faturamento, ou de um canal de venda, igual você explicou, que vai pingar um lead, se pingar um lead. Então, essa é uma dor que, no final, eu vejo que ela pega muito na ponta financeira, né? Porque, querendo ou não, você fica realmente, igual você falou, não te gera a previsibilidade que você está esperando. Então, você não sabe, pô, você tem a folha para pagar mês que vem, e aí, você tem essa grana ou não para pagar, né? Então, o fato de quem entrega serviço, é legal você, ainda mais serviço como de agência, é legal a gente ter essa visão de como você transforma para produtos recorrentes, né? E aí, cara, pelo que eu entendi, então, você começou com alguns projetos pontuais, igual você falou, com fotografias, acho que essa parte de design, talvez, site, né? Que é um projeto Sim. pontual, construção. E querendo ou não, acho que um primeiro contrato ali de R$ 300 de artigo, né? Que aí talvez provavelmente seria recorrente nesse Era caso tudo, ali. né? Era Era, artigo, era artigo era tudo por tudo, trezentos né, reais, cara? né? E aí, cara, como. Eu acho que vamos entrar num ponto assim, como que você começou, que é uma coisa que a gente já conversou uma vez. Em que momento que você percebeu assim que R$ 300 estava barato, cara? Que você, pô, eu preciso escalar meu ticket aqui, né? Preciso começar a crescer, preciso, pô, eu tenho qualidade, eu tenho trabalho aqui, eu tenho serviço. Talvez foi referência de fora, como que você foi acertando essa questão do ticket ali da agência para Para validar, né? atender. Para você conseguir atender. Porque, legal, você tem a recorrência, mas uma recorrência também de R$ 300 não fecha a conta, né? Não, não. Agora, como que você chegou né? Como você conseguiu escalar esse ticket, seu trabalho? Como que você foi... Porque eu acho que entra um pouco também na operação, né? Sai um pouco de, trazer só cliente, mas tem um trabalho de precificação que tem que ser feito, um trabalho de custear toda a minha operação para poder entregar aquilo. E eu sei que você é um cara que consegue tangibilizar isso de uma forma legal. Eu queria entender de você, né, para compartilhar com o pessoal. Então, eu sempre tá muito claro assim na agência, a gente vende tempo. Aham. Então, assim, querendo ou não, a gente vende tempo. Se a gente demora mais para produzir alguma coisa, tem casos específicos, mas o cliente ele compra uma parcela de tempo nossa ali, tá? Uhum. Então, é isso aí. Se a gente demora mais, a gente vai levar prejuízo. Sim. Se a gente demora menos, a gente ganha aí Sim. Tem tem a produtividade e efetividade, produtividade, né? isso. É claro, você não vai entregar qualquer coisa, porque o cliente, quando ele te contrata, Uhum. se fosse fácil fazer, ele mesmo faria. Uhum. E hoje em dia está muito mais fácil, porque, pô, aí acabou, se já tinha uma limitação, o Canva já, sabe, eu tenho assim, o Canva ele veio para Sim. com o killer, né, o que vai matar as agências,
Sim. Aí o pessoal falou, não, agora eu preciso de um negócio mais bem produzido, porque o Canva não me entrega isso. Aham. A IA também vem com isso. Ou a Uhum. agência de modelo hoje, daqui a 2, 3 anos, eu acredito que não vai... Cara, ou a gente se reinventa, Uhum. ou a agência vai morrer. Porque o Uhum. cliente não vai pagar. E entra muito na minha visão muito clara, que eu sempre tive em se colocar no lugar do cliente. Uhum. Tá? Se é Legal. caro ou barato, cara, se o médico fez uma cirurgia dele lá naquela época, sei lá, vamos dizer, uns 10, 15 mil, Uhum. ele pagar 350 por mês, Uhum. Não é nada, não é né? nada, Sim. não é nada. Tem clientes nossos que a gente, pô, tem um cliente nosso lá que a gente, num mês de venda lá, claro, era um outro serviço lá de consultoria do Mercado Livre. Aham. Mas o cara só tinha faturado 27 mil, o Uhum. máximo do teto No dele, Mercado no Livre, né? Mercado Porque ele Livre. não era digital, ele era um cara offline nesse caso. Ele sempre tentou, 5 anos tentando E pro ir online. para online e E não faturava conseguiu. quanto no off? No off ele não abria, mas Não abria? faturava. É, Tinha faturava 3 uns. lojas, Aham, o tava cara legal. tava legal. É, E aí é, foi pro foi digital, pro assim, tentando 5 anos e não conseguia. 5 anos, falou, pô, Felipe, sim, vocês é minha última chance porque pô, eu tô de saco cheio. Uhum. Todo mundo me promete que o digital é o futuro, que é como se dá dinheiro e tal. Eu falei, eu nunca vi esse resultado, só investir, investir, investir. Começamos com R$ 1.000 no Ads, no Mercado Livre. Criamos uma estratégia de produto Uhum. realmente para, ó, isso vai dar certo, isso aqui não vai, isso aqui tem margem, isso Uhum. aqui não tem, porque não adianta também vender por Sim, vender. sim. Primeiro mês, com R$ 1.000 em Ads, conseguimos 200 mil de faturamento. Uhum. Que legal. No segundo mês já estava com 6 mil, né? Uhum. Não, aí já Pô, era. você Sim. já, Sim, já, sim, já provou, total, né? total. Então, assim, é aí que a gente consegue precificar. Uhum. Então, Qual o valor que você entrega pro cara, né? quanto que você está rendendo para ele no Uhum. final? Ele venderia aquilo lá, ele teria aquele faturamento se o teu trabalho não tivesse sido feito? Uhum. Ah, provavelmente não. É uma cirurgia no médico, no caso, que talvez ele teria perdido. Uhum. É uns 200 mil que estaria no estoque lá. Sim. Ele não, Dinheiro ele na mesa que ele não tava pegando, não né? estava pegando. Outro Uhum. concorrente ia lá e pegava. Uhum. Então, essas coisas, para mim, sempre foi muito claro. Assim, a gente precificar o nosso trabalho de acordo com o resultado que ele pode dar. Uhum. Claro, Que legal. não dá para prometer nada. Porque o Sim. cara que promete é mesmo. Eu lembro que na época tinha agências, o cara prometia, não, vou deixar você no primeiro lugar no Google Sim, aqui, sim. o CEO do Google aqui. Aham. Cara, não tem como você prometer isso, isso é mentira. Aham. Mas você tem como fazer. Você sabe que, assim, usando as técnicas e usando, né, a metodologia certa, o Uhum. método, a gente consegue entregar um resultado muito bom, às vezes, assim, geralmente espetacular. Legal. Eu acho que essa sacada que você falou aí, por exemplo, do preço, como aumenta o ticket médio, né? Por exemplo, eu tenho um contrato de recorrência, mas não é tão alto o valor. Né? Eu quero aumentar esse ticket médio. Eu acho que um dos pilares aí na hora de precificar que você comentou é o quanto que você gera de retorno. Eu gostei dessa sacada. Então, entender assim, cara, não tem como garantir, porque são várias variáveis, né? Sim. Pô, se o cara não tivesse que fechar as vendas lá porque acabou o estoque, aí, por exemplo, não ia vender 200 mil, né? Então, como você ia projetar que ele ia vender 200 mil? Então, é loucura, eu entendi o que você comentou, é loucura o cara prometer esse retorno. Mas pode usar, por exemplo, de cases, né? Eu acho que Usa isso de que é case. legal. É, uma das coisas que a gente fala muito aqui a gente falou em alguns podcasts foi muito sobre case. Pegar um case, tipo do médico ali, que você comentou, do artigo, e usar ele como base. Falar, cara, assim, ó, a gente sabe o caminho para construir isso aqui. É, provavelmente, se você for fazer sozinho, você consegue. Só que você vai demorar mais tempo. Eu Muito mais consigo, tempo. eu consigo entregar esse serviço para você ter essa projeção de resultado, porque eu tive 1, 2, 3, 4. Quanto mais pessoas tiverem esse mesmo resultado, mais a tua projeção, a tua promessa, ela é mais forte, né? Eu achei legal isso daí, é uma sacada boa para quem está querendo aumentar o ticket médio e precificar, né? E a gente, assim, a gente vende tempo e compra tempo, né? Uhum. Vou dar um exemplo assim, Sim, a tua consultoria foi muito valiosa para nós lá na agência, porque a tua sim. experiência, a gente já antecipa alguns gargalos, alguns cenários ali que você fala, cara, aqui vai ter que acontecer isso, isso Você e isso. comprou tempo, na real, Tu né? comprou Sim, tempo. sim. E Você às talvez vezes, você ia chegar, né? Mas aí ia ter que bater um pouco de cabeça para chegar a resolver daquela forma, né? Daquele jeito, ter o resultado mais rápido ali, né? isso. E no mundo, assim, pelo menos eu tenho essa visão, assim, no mundo que a gente tá hoje, cara, a gente tem que trabalhar com hoje, mas pensando no amanhã. Uhum, Não tem como a gente planejar mais, vamos dizer assim, ter um planejamento a longo prazo, porque as coisas mudam muito rápido. uhum, Então a gente tem que aplicar o máximo que a gente consegue e ter
ter essa, por exemplo, da consultoria ali ajuda muito pra gente poder acelerar isso. Uhum. Senão você fica patinando. O que eu vejo, vou dar um exemplo, você usou como exemplo aí da agência que talvez vai morrer por causa da IA e tal, né? Eu vejo que vai morrer não é a agência. O que morre, aí tipo, é legal que nós vamos entrar numa Sim, opinião, porque eu vim da escola de agência, acho que é legal. Eu acho que o que vai morrer... Você sente a dor do dono da agência, né? Assim, o que eu vejo assim, cara, o que vai morrer talvez é o braço operacional. Tipo assim, sabe a agência que entregava post? Eu acho que essas aí já tá bem fadado já, né? Mas, cara, não é isso, né? O cara, eu acho que quem continuar entendendo do negócio do cliente, continuar entendendo sobre estratégia de como faz o cara vender mais, de como consegue ajudar o cliente a construir um time, uma equipe, para poder entregar aquele resultado dentro do marketing, no caso que for agência, né? Mas caso tem gente que tem outro serviço, né? Tem gente que tem serviço de RH. Então, o que tem no RH que é operacional, no serviço de RH? Pô, às vezes tem uma burocracia de papel ali que uma IA vai resolver. Então, eu vejo que a agência... ela não vai morrer nesse sentido como agência Não, como eu um todo. também, eu também Mas acho que não. agora o operacional, se elas não se adaptarem ao operacional, talvez ela fique mais enxuta operacionalmente falando, né? Eu acredito assim, na minha visão, Sim. as agências vão ficar mais enxutas, Aham. tá? Isso para mim, vai acontecer. Sim. A equipe de 10 vai ter 5 e bons e vão resolver. Aham. E, assim, elas vão ter que se adaptar assim, vão ter que entregar mais, vão ter que entender mais do cliente, do negócio para se tornar relevante. Uhum. E elas vão ter que ser mais criativas. Uhum. Porque hoje em dia, a agência, vão pegar, quando eu comecei, era campanha. Eu até brinco, o pessoal fala, eu queria ter agência há 20 anos atrás, porque a campanha durava 6 meses, cara. Uma campanha, né? Uma campanha, 6 meses. Você fazia a campanha, provava pro cliente. Sim, verdade. Campanha que eu digo é, tipo, Sim, vamos sim. lá, vamos fazer promoção de aniversário, uma coisa bem genérica aqui, só pra Aham. todo mundo entender. Beleza. Cara, é 6 meses rodando aquela campanha. E performava, né? E performava, tu comprava TV, tu comprava outdoor, tu comprava o Sim. digital. Aí o digital era sempre um acessório, né? Era um meio da campanha como um todo, né? Da- Era uns canais só, né? Isso. A TV, por exemplo, nossa, era, né, Uhum. top demais. E hoje em dia, o que acontece? Tu tem uma campanha, a gente faz hoje campanha, cara, Sim. na semana. Sim. Na semana. Ah, não performou, troca. Criativo, troca. Então, antigamente era muito a criatividade. Aí hoje a gente já está na questão dos dados. A gente tem muito dado para combater. Fala, viu, peraí, ó, isso aqui está performando, isso aqui não está. Então você ficou meio analítico. Sim. A IA, na minha visão, vai ser o quê? Ela vai vir, o analítico, você vai jogar na IA, e o que vai chamar a atenção? O criativo. Uhum. O criativo vai voltar a ter relevância para a agência, junto com todas as outras formas de canais, né? Porque uma coisa que a gente comentou off muito é que, assim, não tem mais só o marketing, o setor de marketing, o setor comercial, né? Sim, é o mesmo. É o mesmo. Sim. Eles andam lado a lado, né? Não adianta a gente entregar lead se o comercial não tá performando, né? E não adianta também estar o comercial performando e não ter entrega de lead. É que assim, eu já tô cada vez mais com a visão, na real, que eu sempre acreditei. O comercial por si só vive solo, né? Diferente se tem marketing ou não, eu vejo que o marketing impulsiona o resultado ali do comercial. Ele dá Sim. na real da empresa, né? Ele comunica o que a empresa tem interno, ele posiciona, ele dá um branding, ele constrói a marca, né? No caso do branding, ele faz a construção da marca. Então o marketing tem esse papel de... e por consequência acaba gerando leads, ele acaba gerando mais demanda para o time comercial, né? Isso, ele ajuda... A Exato. gente sempre fala isso, o marketing ele ajuda o comercial a vender. Perfeito. Mas aí se a gente for pegar nos primórdios de agência, pega a agência como exemplo. Você não tinha marketing nenhum seu. Você Não. tinha a tua cara e tua coragem e eu preciso vender. Então eu acho que o comercial, ele por si só, ele tem que saber vender por ele mesmo também. Na real, ele tem que ter esse canal dele. Seja um outbound, que normalmente é chamado hoje, ou um field sales, bater de porta em porta, que seja. Mas o cara tem que ter o comercial dele, né? Ou é relacionamento, né? O cara conhece uma pessoa, conhece outra, mas eu tenho essa visão que o comercial ele tem que continuar vendendo. Você começou vendendo, você nem tem marketing nenhum, né? Então, e aí a galera acaba se perdendo um pouco, né? Que aí faz um puta estrutura de marketing e aí às vezes não tem um comercial performando, igual eu comentei, ou tem um puta comercial performando, na real, que acha que tá performando, mas fica ali esperando demanda de lead, mas não é necessariamente assim, né?
E os dois, né, como tu falou, tem que casar Tem hoje. que casar. Tem que Não, estar aí tem que muito casar. junto. Tem que estar muito junto. Ah, tem que casar, cara, porque não. É... Na real, um depende do outro, assim. Tipo, de verdade, um depende do outro. Você precisa saber o que tá pegando no comercial, na minha visão, né? No mercado, o que tá acontecendo pro marketing ajustar. E o marketing tá conectado com toda a empresa para poder passar isso adiante para frente e comunicar. Então, vou desenhar uma campanha. Você tem que estar com o time de marketing, tem que estar com o time Sim. comercial envolvido, né? Além do restante da empresa, mas eu acho que esses dois times são os principais. Então, tem que estar andando lado a lado. Tem que ter a competitividade e a briga saudável do marketing e vendas ali, que é normal, mas eu acho que tem que ser para frente, né? Uma briga que leve. Cara, legal, não estamos chegando aqui, mas o resultado é o mesmo, né? O marketing o marketing precisa que o comercial venda, né? E Precisa. o comercial, quando não tiver tão legal por ele mesmo, tiver meio manco das pernas, o marketing tá ali impulsionando e ajudando eles com os leads. Então, é um time que tem que trabalhar muito em conjunto, assim. É uma equipe que tem que estar bem unida, na minha visão, assim. E geralmente é que quando dá BO, Sim. um Um joga pro joga no outro, né? sim, um joga pro Um outro. joga pro outro. E a nossa preocupação também lá na agência, por exemplo, a gente desenvolveu um CRM interno. Sim. Por quê? Porque a gente chegou nesse nível. Pô, gera demanda pro cliente, tá. Como que o cliente tá atendendo? É isso aí. Cara, mas o cliente não me respondeu. Tá, mas não respondeu por quê? É isso aí. Foi responder 2 dias depois. Cara, ninguém espera 2 dias depois. Então, a gente fez. Até esses dias aconteceu um case dado um cliente oculto. Vocês executaram um cliente oculto. Executamos, cara. Isso é E uma assim, estratégia legal, né? dois clientes no mesmo ramo, localidades diferentes, tá? Uhum. Aí foi, cara, um performando pra caramba, tá, beleza. Cara, tá muito bom, estamos gerando venda assim, assim, assim. Outro, não tá dando certo. Por quê, né? Tá, vamos lá. Time, faz o cliente oculto. Fez. Cara, demora pra responder. Não tem uma conversa persuasiva. Uhum. Porque chegou no WhatsApp. Gente, não tem. Chegou no WhatsApp, você tem que fazer. O vendedor. Por isso que é um casamento, né? É isso aí? O vendedor tem que falar, tem que envolver o cliente. É isso aí. Se não, É isso ele aí. vai. Pô, é uma conversa. Quantas conversas hoje você ignora? Uhum. Pô, É isso aí. antigamente ninguém ignorava, mas hoje, cara. Uhum. Pelo volume de atenção, procura pela atenção, né? E, cara, isso é real. E uma das coisas também, tava pensando aqui agora na hora que você tava falando, tava em discussão com um cliente, que lá, cara, vou dar um exemplo. Você deu o exemplo do marketing, né? Sim. Hoje tem muito inbound, né? Marketing de atração, né? Tava discutindo com ele o seguinte. A gente não gosta de deixar sempre um único canal, é fato. Então, cara, tem que ter pelo mínimo dois canais de venda. O primeiro canal é o outbound, vou chamar outbound, tá? Pra ficar mais fácil. Mas é Tá. a galera, eu mesmo como vendedor prospecto. Então, eu Uhum. sobrevivo por mim mesmo, vendedor, né? Aí, o segundo, que é o básico que todo mundo vai pôr, é um inbound, tráfego pago, para acelerar resultado e gerar lead. Sim. Acho que começa por aí. E, cara, por incrível que pareça, nesse cliente não tá funcionando inbound. Então, tipo assim, por incrível que pareça, não funcionou. E aí, beleza, e o outbound performando legal, né? O próprio vendedor se virando. E aí, os do inbound nessas conversas aí. Pô, chegou o lead, as mesmas perguntas, né? Aí começa aquela discussão. Mandei tantos leads. Não tá convertendo. Mas não tá convertendo por quê? Não converte por quê? Por isso. Mas por quê? Aí você começa a ir questionando e ir no fundo. Quantas ligações foi feita? Conectou, não conectou? Resumo da ópera. A gente desistiu do canal, né? Porém, como a gente desistiu do canal? Não com a mesma premissa de nunca ter um canal só ativo. Gerou o canal de indicação, que a gente já percebeu que começou a pingar com essas novas vendas do outbound e a gente conseguiu pegar indicação e recomendação. Uhum. Mas é mesmo disso? Agora manda a equipe de marketing embora, porque eles não precisam? Não, cara, total. Porque aí a gente virou todo o time de marketing para o canal de indicação. Então o time de marketing está fazendo campanha de indicação, a gente está estruturando lá toda a parte de anúncios voltado a trazer mais parceiros de indicação também. Para quem é parceiro de indicação, para a gente fazer as campanhas de indicação. Então, o marketing ele nunca vai sair, não adianta. Tipo, não, é um canal que ele nunca vai, ele vai estar envolvido. Vou fazer evento, um canal de venda de evento. Você vai precisar do marketing de apoio. Então, a relação entre marketing comercial, quem vai cuidar do stand, quem que vai estruturar aquilo? Né? O comercial, beleza, vai estar lá na ponta vendendo, mas ele precisa do marketing, né? Então, é uma relação que eu acho que não tem como, é inseparável, elas têm que andar juntas, um do lado da outra. Talvez pode acontecer, igual eu comentei, de um canal não funcionar e você tem que parar aquele canal até para, em nível de esforço, naquele momento não tá funcionando.
mas você direciona os seus esforços para outros canais e pode ter certeza que vai ter uma pitada de marketing junto ali para poder ajudar, às vezes fazer até material de apoio para o comercial, vai fazer a apresentação comercial. Quem que vai fazer? Você acha que um vendedor vai parar para Não apresentar? faz. Vai ser o comercial, o comercial vai ter técnica de persona, o que, que o público quer, vai desenhar aquilo. Então, cara, recomendo ao time comercial, né, ter apreço para a tua equipe de marketing, né? Porque Sejam precisa, né? parceiros, né? Sejam parceiros. Uma hora ou outra vai Se precisar um cobre, do mas outro. vocês precisam se apoiar nesse sentido, porque ambos têm o mesmo objetivo, que é gerar novas recorrências, novas vendas para a empresa, né? Mas legal, cara, já deu para entender um pouquinho ali. E, eu acho que durante essa trajetória, né? Hoje a Prime tem quantos clientes ali, mais ou menos? Tá com 40 clientes. 40 clientes, isso. Na linha de serviço, né? Então, Isso. como a gente sabe, linha de serviço a gente tem um desafio que é a escala. Então, 40 clientes dentro, falando assim, né? Dentro de uma cidade, numa região, onde você também não pode ter conflito de interesse, né? Então, Não, 40 clientes é complicado. bastante. Eu gostei, uma das coisas que eu pensei, que eu falei, quando eu chamar o Felipe aqui, vai ser para tratar justamente isso. Às vezes está numa região, pô, você não pode ter 500 clientes ali do mesmo segmento, Não. porque você vai estar competindo entre você mesmo. Então, qual que é o seu desafio, cara, com escala agora, né? Que eu sei que é um desafio porque é serviço, mas dentro dessa região, qual foi o pior desafio assim, que você está tendo, ou que você tá que você teve, ou que você está tendo no momento? Como que você está lidando com isso? Como que você está direcionando, né, essas estratégias ali na Prime? Olha, eu acho que o pior desafio foi um momento aí, 2 anos atrás, que a gente cresceu de uma forma desenfreada, Sim. muito crescimento e pouca organização assim interna. Então, a gente praticamente parou de vender, falou, tá, peraí, vamos organizar a casa, vamos estruturar o processo. A gente tem um sistema lá que é o PIN, que a gente criou Eu jamais dentro. pararia de vender, galera, mas Não. mas depois nós vamos discutir disso. Não tô falando. Sim, Não, sim, mas mas é legal você contar essa eu história. mudaria isso. Não pararia. Na Sim. verdade, assim, eu tive que O parar de pau pode estar vender. quebrando, mas não Mas não para de pode. vender. Você me falou isso na consultoria, viu? Não pode parar E de vender. foi antes de fazer a consultoria contigo. Se fosse hoje, eu já não pararia de vender. Sim. Porque realmente faz sentido, não pode parar de vender. Sim. Cara, se organiza a casa depois. Você tem que, o cliente ele não vai voltar. E uma coisa que tu falou é verdade, lembra como você falou? Felipe, tu perdeu. O cliente não vai chegar ali, agora 3 meses depois você pode me atender. Cara, Sim. o cara tem que entregar na hora. Sim. Você vai ter que contratar mais pessoas, fazer a organização. Se vira, você é empresário, você não é CLT, você Sim. escolheu isso, então se vira. Vai perder, tem que classificar, né? Tem que classificar. Por que perdeu para não errar de novo naquilo, né? Isso daí é importante também, né? Muito importante. Porque Entender o churn. não é só largar ali, perdeu, mas é no sentido de entender, tem que classificar, né? Por que eu perdi e depois fazer o trabalho que também tem de retenção, né? Que é como que eu não erro e na entrada também já pegar os clientes dentro do perfil, mas continuei Então, só um ponto, já me deu até um negócio, só de pensar, não para, cara. Não, mas então assim, a gente não tinha feito a consultoria, hoje eu já faria diferente, tá? Então, aí, cara, a gente parou, deu uma organizada, falou, tá, legal. Só que aí que tá um problema, a gente não volta com a velocidade, sabe? A gente não volta com o mesmo impacto e o comercial também não volta. Porque falar pro comercial que ele não vai vender, ou segura as vendas. Cara, nenhum vendedor que é vendedor de verdade gosta de ouvir isso. Lógico, com certeza. O cara fala, não. O cara tá ali pra ganhar dinheiro, velho, e crescer e vender. Dinheiro, E ele só tem uma única função, é vender. Se você parou de vender, você tá pondo ele pra fazer outra coisa. E aí ele, cara, mas eu sou vendedor, eu quero vender, eu quero vender. E vender, né, cara, não tem nada mais gostoso que vender, né? Sim. Tipo, tu chegar, tu fechar um contrato. Não, você tá solucionando bom, um problema. solucionar Olhando um no problema. Figure dos Ovos, você tá solucionando o problema do cara, né, meu? Então você tá. Tipo, você tá vendendo a solução real ali, né? Então, o cara tá dando um passo importante pro negócio dele, né? Você fez o diagnóstico, entendeu o problema que ele tem. Puta, eu acho que eu consigo te ajudar nisso aqui, acredito. Ajudei outros casos aqui igual você e vamos fazer acontecer. Então, é um passo importante pra empresa do cara, né? Que tá te contratando. É assim, saber que o teu trabalho vai fazer diferença na empresa dele e vai fazer ele crescer, fazer ele aumentar o faturamento. Isso é uma coisa que é um propósito, pelo menos meu da agência lá, ser muito focado em faturamento, em esse resultado mesmo. Legal. Aí você estava falando da organização, né? Que aí o desafio era desse negócio, tá na região, da escala. Aí você falou da organização, né? Que era que você percebeu que era uma das coisas que precisava ajustar e melhorar. Isso, aqui eu estava fazendo, envolvido em campanha política, outras coisas. Então, cara, foi um caos generalizado. Mas o que a gente parou, organizou os processos, organizou toda essa questão
da agência também, porque quando você cresce, e é normal ter churn, né? Sim. Tipo assim, tu tem que controlar o churn, mas Sim. é normal, uma taxa de churn, os clientes vão churnar, não adianta. Você não, Sim. é uma relação, você não vai agradar todo mundo. A gente olhou para o negócio e falou, cara, a gente tem dois cenários aqui. Tem clientes que a gente são muito importantes para nós, vamos focar neles. E tem clientes mais, beleza, vamos manter esses outros clientes também. Então foi feito todo esse trabalho de organização, processo, tudo tem que ter processo. Hoje a gente tipo, tem todos os processos. Cara, até ajuda muito na questão, o colaborador saiu, beleza, tá aqui, ó. Tudo que a pessoa faz. Pra mim, cara que eu não gosto de processo, mas eu entendo a importância. Sim. E pra mim foi, assim, mudou o jogo. Porque o dono de agência, ainda mais no começo, nessa caminhada de 10 anos, tu começa a passar o bastão. E é uma dificuldade você passar o bastão. Você quer falar com o Felipe. Cara, mas o Felipe não. O Felipe tem que gravar podcast com o Cris. Sim. Não O pode cliente, né? atender. Você tá falando, o cliente quer falar com o Felipe, mas o Felipe tá aqui, né? Isso. Daí você tem que alguém da equipe fazer teu papel, vamos dizer, né? Isso. E às vezes assim, não muda. É uma coisa que eu demorei muito tempo pra. Virar a chave. Cara, pra virar a chave. Cara, não muda se o fulano lá atender o Cris. Vai atender melhor. Até. Normalmente a galera, as pessoas surpreendem mais a gente do que a gente imagina, né? Vai atender melhor. Mas ele tem que entender o que ele vai fazer e como vai fazer. E aí entra o processo. Então foi essa parte de estruturação para mim foi assim uma virada de chave que a gente entendeu realmente, cara, vamos vender com mais qualidade. E antes disso foi quando a gente começou o setor comercial. Que para mim assim foi, cara, a gente foi ver uma agência lá em Santa Catarina, os caras têm quase, na época tinha 700 clientes. Mas, pô, está aqui, os caras com 700 clientes, uma operação, quase 5 colaboradores, um negócio assim, gigantesco. uau. Né? Sim. Aí você tem, por exemplo, a V4 também. Pô, V4 modelo de franquia. Eu lembro que discutiu muito a questão de franquia de serviço. Pra escalar e tal, né? Pra escalar. Falei, cara, é possível, vamos lá, vamos fazer. Só que aí entra o que a gente conversou do tempo, né? Da gente contratar consultoria ou contratar pessoas que são mais capacitadas ou que já passaram por aquilo para poder entregar um caminho pra gente. Sim. E não ir lá, que nem foi no começo, os primeiros 5 anos, que foi lá tentando tentativa e erro, vai por aqui, vai por ali, meio que na força bruta. Funciona, mas demora mais. Eu vejo que, também querendo ou não, é normal, todo negócio no começo, cara, sem muito delonga assim, cara, tem que pôr a mão na massa, ir lá e fotografar, tem que ir lá e fazer a rede social do cliente, tem que ir lá e construir o artigo, tem que pôr a mão na massa, não tem muito o que fazer, mas aí começa a crescer, é o que você falou, é o desafio de todo mundo, por isso que, né, sei lá, 70%, 60% das empresas hoje, até mais, eu acho 80% no Brasil, é microempresa, porque eu acho que talvez falta até de ambição dos empreendedores, porque eu acho que chegam num nível que pro cara tá legal e não tem nada de errado com isso, né? E eu acho que aí tem uns que têm ambição que quer ir para o nível, não quero mais ser microempresa, quero ser uma pequena empresa, eu quero aí entra nos entraves que todo mundo tem, né? Que aí seria no processo de formar liderança, delegar, porque é uma mudança muito drástica, né? Ainda mais quem abre do zero, assim, tipo, Sim. quando eu lembro da época da agência, a gente saiu de acho que estava na época, isso 2020, que eu saí da agência. A gente estava com uns 10 colaboradores e uns 40 clientes, mais ou menos nessa mesma linha. E eu estava com um desafio de escala também, mesma pegada. Esse desafio de escala. E aí você começa a ter que passar bastão, construir processo para poder criar o padrão, né? A gente pensava muito nisso. Cara, um padrão. O que dá para ser padrão, vai ser padrão. E o que não dá, que precisa de criatividade, que precisa de uma estratégia, de um plus, a gente deixa na mão do jogador, né? Na mão da pessoa. Então, cara, todo cliente tem que passar por um processo de entrada e onboarding. Tem que fazer uma reunião de validação, então isso é um padrão, beleza. A estratégia que vai ser criada para cada cliente, aí cada um vai ter uma personalidade diferente, uma comunicação diferente, a marca é diferente, aí a gente ia no personalizado. Então, acho que serviço tem muito disso, né? Tomar cuidado nas personalizações para você conseguir e tentar ser padrão no que puder ser padrão. E aí eu acho que o desafio do empreendedor é fazer isso, essa construção, ao mesmo tempo que ele está construindo o time. Porque muda, né? No começo você só tem que entregar o serviço, cara. Você é operacional. E depois você tem que mais definir a ideia do que é a Prime, né?
Tipo, a Prime veio de Primor e a nossa missão aqui na região do Paraná é fazer isso, ou do Brasil, né, que seja, é fazer isso. E você tem que achar outras pessoas que também tá com esse sangue no olho de fazer essa missão acontecer. Que é o Então, mais difícil. que é o mais difícil. É o E mais aí difícil. você que é o defensor, você só tem que continuar vendendo isso, né? Em É. paralelo que você vai apoiando o time, formando as lideranças. Mas você, eu acho que é uma virada de chave muito brusca para o empreendedor, né? Ele sai de um só tem que executar para um eu tenho que defender uma ideia, uma missão, porque a Prime ela começa a crescer muito mais do que era antes era, igual você falou. Eles querem falar com o Felipe, mas o Felipe tá gravando um podcast, mas você tá gravando um podcast porque hoje você é um ativo da Prime, que isso aqui vai virar um conteúdo provavelmente para atrair mais clientes para lá. Então, é essa pegada aí que eu acho bacana todo mundo se atentar, né? Que é um desafio mesmo, né? Porque você. É que assim, a gente é acostumado a fazer coisas que a gente já faz, né? Sim, Habitualmente. total. Então, vou dar um exemplo ontem lá. Ontem a gente marcou uma reunião lá, tá? Porque foi indicação de um cliente. Uhum. Quem que indicou? Fulano. Fui ver o Instagram. Cara, a menina viu meu Instagram, indicou lá pra empresa Sim, sim. da família dela. Falei, tá. Falei, bacana. Até depois mandei um direct, falei, obrigado pela indicação. Tá, não, gostei do teu trabalho, parabéns pelo trabalho. Tal. Falei, cara, isso aí o Instagram hoje, e o que a gente vende na agência, comunicação, é isso, é o ativo. Você falou muito bem, é o ativo. Uhum. As pessoas não querem, o Felipe é a Prime. Sim. Então, o Cris, a recorrência, a Academia da Sim, total. Recorrência. Então, acaba que a gente associa muito isso e cada vez mais forte, né? Você não quer comprar de uma Perfeito. pessoa. Eu sempre falo, cara, ninguém paga milhões pro Neymar Uhum. porque ele é bonito. Sim, Paga porque ele é influente. Porque sim. se o Neymar validou uma marca, Uhum. Já aquela era. marca já era. Pô, Uhum. o cara vai Essa é estourar a melhor marca daquela segmento, do ponto. segmento. Pô, Cristiano Ronaldo no Clear. Cara, por que tem o Sim, Cristiano sim, Ronaldo? total. Então, assim, você se torna um ativo da tua empresa. Claro, uma escala Menor. menor, mas você, assim, você começa a analisar. E aí vira o sobrenome, né? Uhum. Sim, total. Geralmente vira o O Felipe da fulano do Felipe Prime. da Prime, É, isso aí. Então vira o sobrenome. Mas é uma coisa assim que Perde até o nome, verdade. Isso daí. perde até o nome. Cara, legal, legal. E aí, Felipe, acho que você comentou, né? Esse é o desafio de escala e o que você percebeu que vocês têm, você comentou, né? Uma das coisas é processo. Então, para sair desse, cara, tem um desafio que está estagnado no sentido de escala. Nesse momento, a Prime tem trabalhado cada vez mais em processo. Saiu o Felipe do atender o cliente que já não tá mais, né? Mas tirar o Felipe ali de atender que não é, pô, o outro cara pode fazer melhor. Só que você tem que, eu achei legal que você falou que pô, posso contratar alguém que pode fazer melhor, mas tem que saber o que você quer pedir para aquela pessoa fazer, né? Então, tipo, tem que estar com o processo claro ali para ela, pelo menos. Sim. Pode ser que ela melhore aquele processo, mas pelo menos uma base ali para ela começar a atuar naquilo ali. Pô, como que é na Prime aqui? Funciona desse jeito. Aí o cara, pô, legal, vou executar, e depois ele vai melhorando. Achei isso legal. Então, E o nível de qualidade, assim. Eu sou muito chato em relação cara, que você é o tem que teu core, né? o nível de qualidade, precisa entregar isso aqui. Sim, Tem coisas que passa por revisão, tem os clientes, assim, a gente sim. tem revisão, isso aqui não tá legal, vamos lá, faz Uhum, reunião com todo o time, todo dia uhum. tem o morning lá, né? Sim, Cara, pra gente reunião entender diária ali. o daily, né? Pra gente Uhum. poder entender como é que tá cada processo e todo mundo, o que eu fiz, o que eu vou fazer e o que eu tenho para fazer depois. Legal. Que é o mínimo para quê? Pra gente poder falar, tá, vamos entregar isso, é a régua do nosso. Eu brinco lá com todo mundo, com o time de produção, falo, cara, você gostou disso? Uhum. O cara fala, não. Eu falei, por que você acha que o cliente vai gostar? Mas Se você não gostou, o cliente não vai gostar. Então, o cliente é muito forte isso lá na agência, para nós é uma questão de cultura mesmo, sabe? pô, legal. E vai criando os rituais, né? Tipo, já começa a galera a se questionar. Pegou o material, já, pô, o cliente vai gostar? Como que tá? Já vira um padrão, né? E, cara, acho que a gente já tá indo caminhando pro fim, né? Mas até uma última pergunta antes da gente ir pro final e eu pedir pra você dar uma última mensagem. Quais são os próximos passos da Prime, né? O que que você enxerga o futuro da Prime ali na região? Vocês vão continuar? O que que você... Eu queria entender de você o que que o Felipe pensa para Prime nos próximos anos, né? Algumas coisas a gente discutiu, da IA, né? Algumas coisas, mas Sim. os próximos passos aí da Prime, o que que você enxerga? Nós mudamos a logo da agência em 2013, cara. 13, não. Aham. 12, foi 2022, desculpa. 2022 a gente mudou. 2022? Aham. Teve um redesign na logo.
Aí tá, e vamos colocar o quê? Agência de marketing, agência de propaganda, agência disso, até aqui, web. Porque a gente era agência web a primeira, né? Aham, Agência agência web. web. Falei, nossa, legal. Aí pensamos, aí vem essa pergunta, o que que a gente vai quer para o futuro? E a gente colocou lá, agência de tecnologia criativa. Uhum. Porque na minha visão, eu não vejo uma agência ser relevante sem ter tecnologia hoje. Aham. Então a gente tem o nosso sistema interno lá que é o Ping, que é uma iniciativa nossa, que Aham. é praticamente uma startup, que a gente está Dentro, interna? dentro e está vendendo para outras agências, já tem Ah, que 10 legal. clientes já Aí, de outras agências que utilizam o processo da boa. Prime, tá? O CRM está no Ping, que é uma coisa que a gente Legal. viu a demanda de fazer. Uhum. Para quê? Ah, porque é legal ter um CRM? É muito legal. Dá Uhum. muito trabalho. Sim. Mas qual que é o objetivo? O objetivo é mostrar o resultado para o cliente. É Uhum. mapear, é entender Era a dor que realmente. era da Prime, né? Que foi uma dor que provavelmente você começou a ter, né? Era a dor que era do cliente, Sim. só que o que, que a maioria das empresas fala? Cara, eu vou até aqui com você. Uhum. Eu preciso que até ali é outro setor. Aí entra Sim. que a gente conversou do Sim, sim. comercial e do marketing, né? Então a gente queria entender melhor como que o comercial estava tratando o lead, por isso o CRM. E questão de, principalmente, a gente está criando um chatbot ali e está bem avançado ali para o WhatsApp, sabe? Então, Uhum. com inteligência artificial, tudo isso para entender melhor, porque isso acaba impactando. A campanha que vai lá para o YouTube, para o Facebook, para o Instagram, ela vai cair no WhatsApp. Uhum. Então, a gente precisa entender melhor os dados para poder entregar cada vez mais e mais resultados para os clientes. Boa. Então, eu acredito, assim, que a Os próximos agência, passos, né? próximos passos, e já está se projetando, já está Uhum. fazendo isso, é cada vez mais uma agência, uma empresa de tecnologia Uhum. e menos uma agência de Serviço. serviço. O Uhum. serviço, a IA vai, entendeu? Aham. A operacional vai ser cada vez Mas é menos. legal que o core da tecnologia só nasceu porque vocês viveram isso na prática, né? Então nasceu dentro de casa com a dor que vocês tinham para o cliente, né? Que era tanto a organização das atividades quanto do CRM, que é a ponta de venda que a gente conversou. E aí foi, com base nisso, vocês já foram desenvolver uma nova tecnologia, né? Isso, Que legal. a gente teve, né? Eu e meu sócio inteiro, ele era mais programador também, se Uhum. formado, mas eu programo menos, né? E a gente teve uma startup também de Uhum. venda. Então, assim, a startup não deu certo, mas foi uma coisa assim, que marcou muito a nossa. Puta, tem que acertar alguma Cara, coisa aqui, né? Uhum. cara, assim, a gente deu muita experiência para nós sobre o que é o que não é. Que legal. Então foi algo que a tecnologia tá no nosso sangue, assim, é uma coisa que a gente gosta de fazer, tá no nosso Estão core fazendo também. serviço, mas o direcionamento que você enxerga da Prime é cada vez mais apoiar com a mesma missão que a Prime tem hoje, mas com provavelmente uma linha de tecnologia aí. Essa Isso, virada de chave, como próximos passos, né? vamos dizer daqui Alguns anos aí. alguns anos, É, tipo de 2 a 5 anos, legal. eu Que acredito legal, que seja cara. isso. Boa. É, eu acho que agora, Felipe, pra gente finalizar, deixa uma mensagem, cara. Eu sempre brinco, falo aqui com o pessoal, né? De. Cara, se fosse o último dia, né? Pô, morreu? Brincadeira, mas. Não vai morrer, ninguém vai morrer hoje, né? Mas se fosse o último dia, qual mensagem você gostaria de deixar aí pra todo mundo, né? Tem a câmera aqui, mas acho que pra quem tá começando do zero, pra quem. Bom, igual você, começou da faculdade de estágio, pra quem quer construir alguma coisa, ou seja uma mensagem pessoal, que seja, mas deixar uma mensagem, cara. Acho que é interessante. Se a pessoa fosse o último vídeo, ou, pô, vou pesquisar uma coisa do Loz na internet, eu quero assistir, a mensagem que ele deixou de final é essa daí. O que, que você deixaria, né, para as Cara, pessoas? espero que não seja a última, mas beleza. Muito reforço, né? Muito, muito, não, tá louco. Cara, eu acredito que a primeira coisa, assim, se você quer, eu sempre pensei, cara, eu sempre pensei Uhum, até muito boa a tua pergunta, porque eu sempre pensei, cara, se eu morresse hoje, o uhum, que eu ia me arrepender uhum, de não ter feito? uhum, E aí, por exemplo, abrir empresa, durante muito tempo, cara, eu não ganhei dinheiro. Eu não tive sucesso e eu trabalhei que nem um cavalo. Então, assim, era uma coisa que eu acreditava. E quando você quer alguma coisa, você tem que querer primeiro. Não tem pai, mãe, família, os outros, cara. Você tem que ir lá, tem que lutar, tem que trabalhar, tem que se virar. Esse negócio de, eu quero. Então você vai ter desafio, vai ter trabalho, vai ter muitas coisas aconteceram, coisas que a gente não conta aqui, que são negativas, que são que, cara, você pensa em desistir,
Pô, teve época eu bati o carro, eu tava trabalhando. Sim. Cara, dei PT no carro e porque eu tava trabalhando em 2, 3 lugares, 2, 3 negócios, projetos, e eu queria que o negócio desse certo. Queria que a agência desse certo. Então, assim, é uma coisa que daí tu para pra pensar, tá, e eu vou pegar e vou desistir? Cara, não. Porque se eu morresse agora, é isso que faz sentido. Eu quero ser lembrado por quê? Por ter tentado e por conseguir, né? Obviamente. Sim. Mas assim, não dá pra ficar dando. Não dá pra ficar dando atenção pra quem não vive a tua vida. Você sabe dentro de você o que você quer, o que faz sentido pra você e o teu propósito. E o resto, cara, é trabalho. É isso aí, cara. Pô, mensagem, é isso aí. Tá vendo? Tá Ó, bom. sai uma mensagem legal quando você coloca que a pessoa é a última mensagem dela. Saiu bem, pô. Sai, Você não, saiu bem. você foi bem estratégico na pergunta, né? Legal. Cara, assim, como que as pessoas te acham, né, Felipe? Acha a Prime, acho que compartilha um pouquinho das redes sociais ali, só para o pessoal te localizar. Quem quiser falar contigo, bater um papo, é legal para deixar suas redes ali. Não, obrigado. Então é Felipe Loss, Felipe Aham. Luss, tá? No Instagram, no Facebook também. É, Agência Prime X no Instagram, tá? Tem o site da Primex, né? Primex. É, a Aham. gente. Agência Prime, não sei quem tinha pego lá, falou, cara, a gente começou a chamar de Primex, ficou Ficou. Primex. É, Aham. lá na Primex daí. Legal. E para você, pessoal, né? Muito obrigado que ficou até esse momento aqui assistindo com a gente o nosso episódio. Para quem não conhece e quer seguir nas redes sociais também, Academia da Recorrência, no Instagram, no YouTube, em todas as redes sociais, o nome é Academia da Recorrência. Lá a gente tem um link de um formulário de diagnóstico, né, de recorrência no seu negócio. Então, se você está assistindo aqui e quer fazer um diagnóstico de recorrência, né, um bate-papo ali de 1 hora para entender o que dá para colocar de recorrência no seu negócio ou o que já tem de recorrência e dá para potencializar, é só clicar lá no formulário. Em qualquer rede social, seja aqui no YouTube, aqui na descrição do vídeo, né, você consegue acessar. Não se esquece de se inscrever, né, no canal, é importante. A É gente que é muito marqueteiro tem importante. que pedir para a galera se inscrever e curtir esse vídeo e compartilhar com as pessoas, tá? Muito obrigado e aguardo vocês aí no próximo episódio. Valeu, pessoal. Até mais.